Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo à cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Na leitura do livro de Gênesis hoje, a gente vê uma cena inusitada, né? Sara, que tinha pedido para Abraão ter o filho com a escrava Agar, como agora ela tem o seu próprio filho, gerou ciúme. Quis que expulsasse, né? Bem, e depois Deus fala para Abraão ouvir Sara tranquilamente, porque ele ia dar um jeito. Bem, primeiro, no Antigo Testamento, eles misturam a causa primária e secundária. Eles colocam a voz de Deus em partes humanas. Eles falam: Deus vingou, a ira de Deus, né? O antropomorfismo. Então a gente não pode ver simplesmente como se fosse a vontade de Deus pura, mas é uma revelação progressiva, né? Naquela época era permitido dispensar a escrava, quando mesmo com filho. Então é uma cultura diferente, com uma moral ainda não desenvolvida. Lembra de eu falar que Deus foi se revelando ao povo progressivamente, passando da monolatria primeiro, do politeísmo, né, da polilatria para a monolatria, ou seja, primeiro para adorar um Deus. Depois o monoteísmo, que só tem um Deus, né? Então da monolatria ao monoteísmo. Depois as outras coisas. Então era progressivo. E Deus tolerava, por exemplo, a poligamia, porque ainda o povo não estava preparado para toda a moral, né? Por isso que o povo judeu tinha costumes estranhos, diferentes, não comer porco, carne de porco, determinados comportamentos. É uma forma que Deus tinha de separar o povo, já que não poderia ser separado pela moral. Hoje, quando se diz aquele ali é um cristão de verdade, eu estou falando o quê? Que a moral dele é elevada. Sim? Naquela época não se tinha ainda uma formação. Então, para ler um texto do Antigo Testamento, você tem que contextualizar dentro de cada situação. Mas, de qualquer forma, Deus não abandona Ismael. Deus vê que aquela criança ia morrer e Deus vem e intervém na história, até por consideração a Abraão, sabendo que Ismael também é filho de Abraão, né? Mas aqui, vamos transportar para o contexto atual. Um gesto de ciúme de Sara quase mata Ismael. Não é isso? Quase mata. Aqui a situação é bem clara. Se não fosse uma intervenção de Deus aqui, ele teria morrido. A mãe até deixa, né,
deixa ele num lugar e não quer vê-lo. E aí depois vem Deus e fala: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão. E Deus abriu-lhe os olhos e pôs um poço de água ao redor. E hoje, quantas esposas têm ciúme e brigam porque o marido tem um filho fora do casamento e impede que o marido dê o amor que deveria dar, o contato, impede a criança, maltrata a criança quando visita o pai, né? Maltrata a criança. Quantos pais também, ou que têm seus enteados, e às vezes tem um outro filho, isso eu ouço frequentemente, tem um outro filho e trata muito mal o outro filho, o enteado, em detrimento do filho. Eu já atendi pessoas em que o padrasto humilha. O que vocês imaginam que é uma dor de uma criança desprezada? A Academia de Pediatria Americana diz que uma criança do sexo masculino, cujo pai não dá atenção, é a mesma área cerebral de um soco no estômago, constantemente. De um soco no estômago. Constantemente. É a mesma área. Ou seja, pais, se vocês têm filhos fora do matrimônio, ou mesmo que não, convertam-se urgentemente. Deem não só a pensão, né, que é importante, mas amor, presença. E vocês, esposas, com ciúme, a criança não tem culpa do erro do seu marido. Não matem a criança, como querem fazer no caso de estupro. Não, no estupro tem que abortar. Desde quando se pune o inocente? Quando se faz um pecado, um erro. Se o estuprador erra, mata a criança que é inocente? Isso que é um absurdo, né? E a lei brasileira, não é que a lei brasileira permite aborto. Ela não pune um aborto no estupro. É diferente. Ela não, pelo menos assim, lei, a gente fala de lei, está tão no passado, né? Porque hoje é uma ditadura de uma ação do judiciário, da cúpula, que não tem mais lei, não tem mais constituição, não tem mais nada, né? Mas quando existia lei no Brasil, era assim. Quando existia lei. Bem, cuidado com as crianças. Cuidado com as crianças. Porque o grito delas chega rapidamente em Deus, no céu, né? Rapidamente. Muito bem. E nós temos aqui agora a passagem do Evangelho em que, onde chega Jesus, expulsa os demônios. Onde chega Jesus, expulsa os demônios. Existe uma batalha espiritual enorme entre os demônios e os anjos, em que se você não luta espiritualmente, você não vem, não acorda cedo, não reza, os demônios vão fazer algo na sua vida para te destruir. Não tem como ficar no banho-maria. E aqui é interessante, que os demônios reconhecem Jesus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Né? Os demônios reconhecem Jesus. Depois os demônios pedem para ser jogados na manada de porcos. A manada de porcos. Os porcos eram considerados impuros. E os porcos pulam no mar. Aqui já pode se ligar um pouco com a abertura do Mar Vermelho.
pessoas más têm como fim essa destruição, né? O mar, na época, simbolizava o mal. As pessoas maldosas deste mundo terão um fim terrível. Terrível. O julgamento tem uma hierarquia. Os coitados mais julgados no final, pelo juiz universal, são os bispos e os padres. O nosso julgamento será muito pesado. Muito pesado. Quando vocês virem lá uma plaquinha, padres e bispos, corta caminho, porque o chicote deve estar comendo. Depois as autoridades civis, os juízes, os doutores da lei de Brasília, depois do executivo, legislativo, terão um julgamento terrível, terrível. Não como o nosso, de padre e bispo, mas muito perto. Por quê? Porque um ato de injustiça mata muita gente. Como põe na cadeia injustamente um monte de pai e mãe de família, como acontece aqui. E isso grita no céu. O final será o mar, a destruição. Eu fico assim, aterrorizado de não ter temor de Deus, de fazer as coisas sem se preocupar, sendo que nós não damos, olha só, não controlamos nada da nossa vida, nada, nada. E se faz, né? Faz um monte de injustiça, um monte de coisas contrárias à fé, até persegue a religião e não tem medo. Será que pensa? Blaise Pascal dizia: eu não apostaria com um cristão, porque se o ateu estivesse certo, o que é quase abaixo de zero a chance, nem o cristão sofre algo e nem o ateu após a morte. Mas se o cristão estiver certo, ai daqueles que cometeram injustiça nessa terra. É um preço eterno, né? O inferno é eterno, não sai mais. Quantos e quantos e quantos desses cemitérios não estão como aquele rico querendo voltar e dizer: vamos avisar lá, né? Para que não façam isso de novo. Vamos avisar meu irmão, meu pai, minha mãe, para mudar de vida e não vir para onde eu estou. E Deus fala: se eles não ouvem os profetas, Moisés, não vão te ouvir, mesmo que você apareça para eles. E eu acredito também, se um dia Deus permitir que as almas aparecessem aí para os que estão aí no acaba não mundão, ia acabar do mesmo jeito, não ia converter, né? Porque o coração é fechado, não tem medo, não tem temor de Deus. Então, interessante aqui, a população da cidade, quando viu Jesus expulsando demônios, aceitou Jesus? Não, olha o que eles falaram. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Expulsaram Jesus. Mesmo vendo que ele expulsou os demônios, libertou aqueles dois homens, o povo não aceitou. Tem gente que não quer mesmo Cristo. Tem gente que não tem temor. Então, nessa Santa Missa, vamos colocar um temor de Deus. Primeiro, nas autoridades eclesiásticas e nas autoridades civis, né? Para que tenhamos temor do inferno. Porque o nosso julgamento será muito mais pesado. Mas muito mais pesado do que uma pessoa, às vezes, que não teve a oportunidade de se formar ou nem autoridade, né? Que Nossa Senhora nos ajude a cada dia mais ter esse dom do Espírito Santo, o dom do temor de Deus. E também para os pais e mães que abandonam seus filhos. E eu quero envolver também
pais e mães que vão para os Estados Unidos, para a Europa e deixam filho aqui no Brasil. Isso é quase um crime. Eu já atendi muitas crianças usando droga por causa disso. Não tentem tapar o sol com a peneira. É muito grave abandonar um filho. Ah, está com a mamãe, com o papai. Não, é uma ferida. Para eu tirar a rejeição aqui demora. Eu tenho que tentar infundir o amor de Deus. Porque na cabeça deles, meu pai e minha mãe preferem o dinheiro do que eu.